Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 10 de fevereiro, nós vamos meditar de Números, do capítulo 18 ao capítulo 22. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar dos deveres e direito dos sacerdotes. Isso mesmo, disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa do teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativa ao vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo aos teus irmãos da tribo de Levi, a tribo do teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirva, quando tu e teus filhos contigo estiveres perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhe é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem ele, nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não chegará a vós outros. Então, quando ele fala de estranho, ele está falando do estrangeiro, né? Ele está falando assim de pessoas estranhas também ao sacerdócio, à tribo de Levi, né? E aí fala que, eis que tomei os vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atenderei ao vosso sacerdote em tudo concernente ao altar. Ao que estiver para dentro do véu, isto é, o vosso serviço, eu vos tenho entregue ao sacerdócio por ofício como dádiva, porém o estranho que se aproximar morrerá. E disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te dei e foi separado das minhas ofertas com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei por direito perpétuo como porção a ti e teus filhos. Então, de tudo que era trazido, os dízimos que eram trazidos ao Senhor, e o Senhor deu por estatuto perpétuo ao sacerdote, né? Lembrando que a tribo de Levi não havia possessão, né? A possessão, a porção deles era o Senhor. Então, aquilo que o Senhor recebia do povo, dava a eles, né? E Deus vai falar isso, ó. Todo o melhor do azeite, do mosto, dos cereais, as primícias que derem ao Senhor, a ti serão, né? Então, eles tinham as melhores coisas, porque eram aquilo que o povo ofertava. Todo que abrir a madre de todo ser vivente que trouxerem ao Senhor, tanto de homem como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarão também os primogênitos dos animais imundos, resgatarás, né? Então, já era certo que poderia se resgatar o primogênito desde que pagasse-se o preço, né? Então, esse preço seria pago ao sacerdote, né? E aí vai falar sobre os dízimos e os levitas. Os filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morra. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este de todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque o dízimo dos filhos de Israel que apresentarem ao Senhor em
oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis, né? Então, aquilo que eu havia dito no capítulo 16, versículo 24, é novamente estabelecido, esclarecido, né? E aí fala que tudo aquilo que eles recebiam, né, eles poderiam comer, toda dádiva apresentada, toda oferta ao Senhor, o melhor dela, a parte que lhe é sagrada. Portanto, lhe dirás, quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante deste, como se fosse produto da eira, e o produto do largar se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vosso e vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação, né? Então Deus deixa tudo muito claro. Capítulo 19, ele vai falar sobre águas purificadoras, né? Quando este é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha perfeita, sem defeito, e que não tenha sido ainda levado jugo sobre ela. Entregá-lo-eis a Eleazar, o sacerdote, esse tirará para fora do arraial e será imolada diante dele, né? E aí o sacerdote vai tomar o sangue, com o dedo ele aspergirá em frente à tenda da congregação 7 vezes, a vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue. O sacerdote, tomando o pau de cedro e isopor, o estofo carmesim, os levará no meio do fogo que queimará a novilha. Então o sacerdote levará as vestes e banhará o corpo em água e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Também o que queimou levará suas vestes com água e a água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará as cinzas da novilha e o depositará no arraial no lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado, né? E aí fala que ao terceiro dia e ao sétimo dia se purificará com a água e será limpo, mas se ao terceiro dia ou ao sétimo não se purificar, não será limpo. Então, são rituais, né, que foram estabelecidos de purificação. No capítulo 20, nós temos a morte de Miriam, isso, irmã de Moisés, né? Nós conhecemos Miriam. Acho que é a coisa que mais me lembra de Miriam, é quando na passagem do Mar Vermelho, né, logo após ela pega o tamborim e conduzem as mulheres em danças e louvores ao Senhor. Miriam já envelhecida, né, chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro. O povo ficou em Quedes, ali morreu Miriam e ali ela foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Estava demorando, não é? Isso mesmo. Lá vai o povo se rebeliar contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu, ou seja, brigou com Moisés e disse-lhe: antes tivéssemos perecido quando estávamos, né? Nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos nós e os nossos animais? E porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer para um mau lugar que não é de cereais, nem de figo, nem de vinhas, nem de romã e nem de água para beber? Então Moisés e Arão foram diante do povo para a porta da congregação e se lançaram com os seus rostos, e a glória do Senhor lhe apareceu. E disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunte o povo, tu e Arão e teu irmão, diante deles,
e falai à rocha, preste atenção, falai à rocha, e ela dará água, assim lhe tirarei água de rocha, e dareis de beber à congregação e os seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como ele tinha ordenado, reuniu o povo, Moisés e Arão, diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha. Qual era a ordem? A ordem era para que ele falasse a rocha. Qual foi o que Moisés fez? Ele levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saiu muitas águas, e deu de beber à congregação e aos seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim para santificar-te diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra em que eu lhes dei. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam contra o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então, nós vamos ver que logo em seguida, Moisés vai solicitar passagem, né, pelas terras de Edom. Então, ele manda mensageiros, né, de Cádiz até o rei Edom, e pediu que ele desse passagem por aquela terra. E ainda disse mais, né? Olha, contou toda a história, nós estamos vindo do deserto, né? Do Egito, Deus nos resgatou, conta tudo para eles, né? Deixa-nos passar pelas tuas terras, nós não faremos não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água do teu poço, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu a espada ao teu encontro. E os filhos de Israel ainda tentam argumentar, porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente, com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Aqui Edom, né? Moisés, ele fala como irmão, né? Como eles sendo povos irmãos. Por quê? Edom vem de Esaú, né? Da descendência de Esaú. Israel vinha da descendência de Jacó. Então nós podemos ver que eles tinham ali, né? Vinham do mesmo tronco, da mesma ramificação, havia sangue ali correndo, mas mesmo assim, Edom foi categórico, o rei não permitiu a passagem de Israel. E aí logo em seguida nós vamos ter a morte de Arão, isso mesmo. Sobe eles ao monte e lá Moisés tira as vestes sacerdotais de Arão e coloca sobre o seu filho Eleazar. E logo que veste ele, Arão morre, eles sepultam Arão no cume do monte, e quando desce de lá, desce apenas Moisés e o filho Eleazar, né? E todo Israel pranteia, chora a morte de Arão. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos colocar a nossa vida, o nosso coração, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.